Ô glória! Bom dia a todos, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, nós iremos hoje falar um pouco sobre o Apocalipse de Cristo às 7 igrejas. Amém? Se você já leu o livro de Apocalipse, você vai ver que no capítulo 2 e no capítulo 3 existe uma mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor, que vai de Éfeso até Laodiceia. Nós iremos um pouco falar sobre essas verdades e cremos que o Senhor há de nos alcançar. Amém? Essa mensagem é com base, queridos, no segundo livro que eu publiquei, que estará disponível para vocês. Minha esposa vai estar chegando amanhã e ela vai trazer aqui para o Rema, e aí você pode ter acesso a esse livro também. Ele é um livro de 226 páginas e a proposta dele é trazer o que Cristo, como supervisor da igreja, pensa a respeito da sua igreja, das suas congregações, do corpo dele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por tua palavra, pela tua direção. Obrigado pelo teu Santo Espírito, Senhor. Nós queremos mesmo avançar em ti, nós queremos progredir naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o teu Espírito possa falar aos nossos corações, que possamos, Senhor, ouvir as inclinações que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos avançar e nós queremos ouvir a tua santa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom, queridos, em todo o tempo todo o Senhor é bom. Amém? Ô glória, você pode abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Aleluia. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Estarei fazendo, queridos, uma abordagem geral das 7 igrejas do Apocalipse. Lá na nossa igreja, na igreja em que eu congrego, lá em Arco Verde, Pernambuco, eu fiz, durante um tempo, um estudo de 8 quintas-feiras, em que nós falamos sobre as 7 igrejas. Então, a primeira quinta-feira foi para abordar um contexto inicial do capítulo 1 de Apocalipse, e as demais para falar sobre as 7 igrejas. Eu hoje vou trazer para vocês um apanhado geral, amém, queridos? E muitos detalhes e muitas coisas, o porquê que eu acredito dessa maneira, você vai encontrar no livro também. Eu não vou entrar nos pormenores nesse contexto, amém? Glória a Deus. Então, Apocalipse capítulo 1, verso 1, você abriu? Diz as Sagradas Escrituras: revelação de Jesus Cristo, que ele recebeu de Deus Pai, ou que ele recebeu de Deus, e que o Senhor lhe mostrou aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos saber aqui, queridos, que Apocalipse não é um livro de mistérios. Apocalipse é um livro de revelação. Amém? Revelação. O que é Apocalipse? Revelação. De quem? De Jesus Cristo. Mas ele recebeu de quem? De Deus Pai. E ele comunicou a João por meio do anjo. E João enviou essa mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor. Todavia, no final de cada uma das 7 mensagens, diz a seguinte frase. No final de cada uma das 7 cartas, diz a seguinte frase: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Logo, a mensagem ela procede do Pai, ela procede do Filho, ela procede do Espírito Santo, ela procede do anjo e de João. Amém? Glória a Deus por isso. Tudo bem, queridos. Quando nós observamos essas verdades, nós temos que entender, queridos, qual o contexto que está inserido a mensagem das 7 igrejas. Queridos, era por volta do ano 94 da era cristã. A igreja já tinha sofrido diversas perseguições, iniciada no ano 64 por Nero. Muitos cristãos já tinham sido martirizados, muitos cristãos já tinham sido mortos por sua fé em Cristo Jesus. Nero ateou fogo em Roma e culpou os cristãos por causa disso. E muitos cristãos, muitos irmãos foram mortos por sua fé em o nome do Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, queridos, muitas pessoas começaram a ser ferrenhamente perseguidas por causa da sua fé em Cristo. Todavia agora, João estava dentro ou debaixo do governo de um outro imperador chamado Domiciano. Alguém diga Domiciano. Queridos, Domiciano foi um dos primeiros imperadores a ter não só uma estátua em homenagem a ele, como adoração também, mas ele foi um dos primeiros imperadores a ser adorado ainda em vida.
Os outros imperadores eram adorados, existia o culto ao imperador, mas geralmente após a morte deles fazia-se estátuas e aí adorava. Só que Domiciano foi adorado em vida, existia o culto ao imperador. Qualquer pessoa que negasse a adorar o imperador seria considerado uma ameaça para o império. João, se negando a adorar o imperador, João foi exilado para uma ilha grega chamada Pátimos. E ele vai dizer a razão, olha comigo, por favor, eu queria ler com você a partir do verso 4. 1:4 de Apocalipse. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Pula comigo agora para o verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança e em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos. Olha a razão, por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, João, por sustentar o testemunho de Jesus, por sustentar a palavra de Deus, por não se prostrar ante ao culto ao imperador, ele foi exilado para uma ilha grega chamada Pátimos. Porém, queridos, quando João estava em Pátimos, que ele olhava para a sua esquerda e não tinha saída, olhava para a sua direita também não tinha saída, quando ele olhava para baixo não tinha saída, mas quando ele olhou para os céus, uma porta foi aberta nos céus, e uma voz como o estrondo de uma trombeta disse para ele assim: João, sobe para aqui, porque eu hei de te mostrar as coisas que devem acontecer. Eu quero dizer para vocês, queridos, que quando todas as portas se fecham na terra, uma porta se abre nos céus. Amém, queridos? Então, preste atenção nisso, ninguém pode deter e parar a igreja do Senhor. Jesus falou em Mateus capítulo 16, verso 18, eis que eu edificarei a minha igreja, e os portões do Hades não vão prevalecer contra ela. Preste atenção, alguém pode destruir esse prédio, mas não destrói a igreja. Alguém pode matar um irmão, mas não destrói a igreja. Alguém pode tentar destruir a nossa influência, mas ninguém destrói a igreja. A igreja do Senhor é indestrutível. Amém? Porque a igreja, ela é do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Durante um bom tempo, queridos, muitos cristãos foram perseguidos com perseguições externas, de fora para dentro da igreja. Muitas pessoas foram mortas, muitas pessoas foram destruídas. Mas a maior ameaça que a igreja sofreu, que a igreja experimentou, não foram as perseguições externas, mas sim as perseguições e os problemas internos, chamados falsos ensinos, os falsos mestres, as falsas doutrinas. E você vai ver Cristo combatendo vários ensinos errados dentro de uma igreja, e você encontra muitas dessas verdades aqui em Apocalipse. Amém? Tudo bem, quem é o autor de Apocalipse? Bom, o autor, queridos, o homem que escreveu é João, o último apóstolo do Cordeiro. Ele foi exilado ali por volta do ano 94, e depois, no ano 96, ele foi solto. Domiciano já havia morrido, e aí ele foi solto e voltou para Éfeso e morreu de causas naturais, pregando as seguintes verdades da história da igreja. E, filhinhos, amemos uns aos outros. Amém? João em Pátimos, ele era conhecido pelo menos por 3 nomes. João era chamado de o Teófilo, ou seja, o amigo de Deus. João era chamado também de o teólogo. João era chamado de o profeta de Pátimos ou o velho. Amém? Porém, João permaneceu firme no Senhor, e isso é o que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Um outro ponto, queridos, que nós precisamos entender aqui ainda do capítulo 1 de Apocalipse, eu queria que você observasse comigo, por favor, o verso 11. Dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Quais são as 7 igrejas? Ele vai dizer que se encontrava nas seguintes cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Primeira verdade que nós precisamos ter em mente aqui a respeito dessas 7 igrejas é que eram 7 cidades em que a igreja se encontrava. Existiam congregações nessas cidades. Os irmãos se reuniam ali. Então, os irmãos de Éfeso, eles estavam conectados à igreja do Senhor Jesus Cristo em um todo. Mas o que eu quero transmitir aqui para vocês é, por que 7? Você já parou para pensar? Por que não 6 igrejas? E por que essas que foram escolhidas? Por que não 8? Mas sim, por que 7? No meio teológico, queridos, os teólogos divergem quanto a isso,
Mas eu estou certo, queridos, que 7 não é apenas um número de perfeição, mas também é de plenitude, de exatidão. Eu não posso defender que 7 é só de perfeição, porque se assim o for, eu tenho que dizer que o dragão do capítulo 12, que tem 7 cabeças, era perfeito. E o dragão não é perfeito, mas o seu governo dá a ideia de totalidade. Você entendeu isso? Então, 7 também é um símbolo de plenitude, de totalidade, de perfeição. Sendo assim, queridos, as 7 igrejas, elas correspondem não apenas às 7 congregações ali que existiam na Ásia Menor. A mensagem do Apocalipse todo foi enviado para as 7 igrejas. Todavia, essas 7 igrejas, elas representam a totalidade da igreja de Cristo em todos os tempos. Amém? Então, eu acredito, queridos, e exponho isso no livro, que nós temos pelo menos 3 grandes entendimentos a respeito da compreensão das 7 igrejas. O primeiro é que elas eram 7 congregações literais. Isso aqui é a concordância entre todos os teólogos. Todos concordam que eram 7 congregações literais. Número 2, alguns têm defendido que essas 7 igrejas representam 7 períodos históricos do cristianismo, sendo Éfeso ali representando a igreja apostólica do primeiro século, até Laodiceia, que seria a igreja da presente era que nós estamos vivendo. Eu particularmente não entendo, queridos, que essas 7 igrejas diz respeito a 7 períodos históricos do cristianismo. Porque, queridos, é mais coerente entender que as 7 igrejas, representam a totalidade da igreja de Cristo. E eu provo isso. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha doutrina, mas não manifestava amor. Pergunta, existem irmãos dentro da igreja que ele tem doutrina, mas ele não manifesta amor, sim ou não? Sim. A igreja de Esmirna era uma igreja que era extremamente perseguida, mas era fiel ao Senhor. Existem irmãos que são perseguidos, mas permanecem firmes no Senhor, sim ou não? Então existe crente em Esmirna. Amém? Existem crentes dentro da presente era da igreja, que eles são líderes, pregam a palavra, eles ensinam a palavra, mas eles vivem uma vida imoral, cometendo adultério e todo tipo de pecado, sim ou não? Sim. Então existe crente de Tiatira. Existe crente, queridos, que ele acha que o Deus dele chama-se as riquezas, e ele diz assim, rico sou, eu estou abastado e não preciso de coisa nenhuma. E Jesus olha para ele e fala assim, nem sabe que tu és cego, tu és miserável, tu és pobre e tu estás nu. Existe sim ou não? Então a mensagem dessas 7 igrejas não corresponde a um período, mas sim a toda a igreja de Cristo em todos os tempos. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar um pouco mais. Observa comigo agora o verso 20. O verso 19, que aqui vai trazer uma estrutura do livro num aspecto geral. Diz a palavra do Senhor, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Muitos estudiosos, queridos, têm considerado o Apocalipse um dos livros mais difíceis de serem estruturado. Porque se você segue um padrão cronológico, você vai ter dificuldades, porque o livro vai ter interferências, e vai ter citações e ecos até do Antigo Testamento. Eu falo que o livro de Apocalipse você vai encontrar não apenas um aspecto cronológico, de progressão nas visões, mas também você vai ver interferências e citações, pelo menos de 46 citações do Antigo Testamento. Eu dou um exemplo aqui para vocês. A árvore da vida estava em Gênesis capítulo 1, de 1 a 3, sim ou não? A árvore da vida estará também está no capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Lá no Éden, saía um rio do Éden que se formava em 4 braços, Gion, Pison, Tigre e Eufrates. No Éden futuro, na Nova Jerusalém, um rio sai do trono de Deus, esse rio corta a cidade, e a cidade é de ouro. Amém? No Éden passado, o homem, se ele comesse do fruto desobedecendo a Deus, ele morreria. No Éden futuro, nunca mais haverá morte. Amém? Então existe sim uma conexão muito, muito grande do passado e do contexto imediato de João e também de coisas relacionadas ao futuro.
Logo, sendo assim, queridos, talvez uma das melhores maneiras de você estruturar o livro de Apocalipse é você observar para um verso-chave, que é o verso 19, que diz: João, escreve as coisas que vistes. O que foi que João viu? Quando você volta os versos, João viu o Cristo glorificado. João presenciou o Cristo que tinha voz como o estrondo de muitas águas. João presenciou o Cristo que tinha, queridos, a sua voz como de trombeta. João presenciou o Cristo que tinha a sua voz como uma espada afiada de 2 fios. Aleluia. João presenciou o Cristo que tinha os seus olhos como chamas de fogo. João presenciou o Cristo que é aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Então, Jesus estava dizendo para ele, escreve isso que você viu. Amém? A visão do capítulo 1, você deve escrever, João. Só que o texto continua, escreve as coisas que são e as coisas que devem acontecer depois destas. As coisas que são, queridos, remetem à mensagem de Cristo às 7 igrejas. E as coisas que hão de acontecer depois destas está associado aos eventos futuros, ao escatum, ao fim. Amém, queridos? Tudo bem, tendo feito essa pequena introdução aqui, vamos para